tava até bem calmo, e agora que você me fez pensar de volta no jogo, eu quero xingar todo mundo novamente, né? Porque... Mas como nós temos crianças na sala, pelo menos não agora, mas amanhã de manhã deve ter, eu vou poupá-los de todo o meu estresse. Mas é impressionante, porque o Fortaleza ele não perdeu a oportunidade de finalmente vencer. Porque, só com todo respeito, o Fortaleza nunca teve perto de vencer o jogo. O Fortaleza teve mais perto de perder o jogo hoje do que de vencer. O melhor em campo foi o Boeck. A melhor nota de todos os sites foi o Boeck. O Fortaleza ele entra numa situação tão desesperadora que saiu um dado aqui que apenas 6 clubes somaram apenas 2 pontos em 7 rodadas, né, em 7 jogos. Santa Cruz de 2006, Fluminense de 2008, Atlético Paranaense de 2011, Atlético Goianiense de 2012, Joinville de 2015 e o Grêmio do ano passado. Com exceção do Fluminense de 2008, que se salvou na última rodada, e porque ele estava focado na Libertadores com um time muito melhor que o Fortaleza tem hoje, né, que era aquele time do André Amaral, e numa campanha que é tratada como uma campanha de essa é de 2009, para todo mundo. Ah, verdade. Não, tá certo, perfeito. Mas em 2008 eles se salvaram realmente, matematicamente, na última rodada, mas, tipo assim, era tipo o Fortaleza 2020, tá? O Figueirense, tá, que era o time da época, tinha que fazer tipo, vários gols. E o Náutico tinha que ganhar. Z4 na 37ª rodada, por isso era do Z4. Então, só o Fluminense é o único que só salvou. De resto, todo mundo caiu. Então, o Fortaleza, ele... E convenhamos, é o Fluminense, né? Um time de tradição, é o time do Rio, o Fluminense da Unimed, que tinha uma boa equipe. E a gente sabe que tem a complacência das arbitragens, especialmente das arbitragens do Brasileirão pré-VAR, né? Que já é ruim, era pior antigamente. Então, o Fortaleza ele entra no momento, né, que o torcedor do Fortaleza, que nesse momento não está genuinamente preocupado, ou ele é louco, ou ele é tão babão que a baba dele está já por cima dos olhos, que ele não está enxergando o que está na frente dele. Porque é realmente desesperadora a situação de um time que em 7 rodadas não venceu. Um time que em 7 rodadas é o lanterna, e mesmo que vença o Clássico Rei, que não são pontos que não se podem garantir, né? Porque é clássico, né? O jogo desse, como normalmente citando o Jardel, é um jogo que a naftalina sobe, né? Fortaleza, mesmo vencendo o Clássico, ele não sairia da zona de rebaixamento. Ele não sairia do Z4, não da lanterna. Fortaleza vencer na quarta-feira, ele não sai da lanterna. Então, é uma situação muito desesperadora. O Fortaleza a gente tem aí um pouco mais de um turno e meio, e o Fortaleza tem que praticamente vencer um turno inteiro para sair ou seja, das 31 rodadas, o Fortaleza tem que vencer 14. O Fortaleza tem que vencer praticamente metade dos jogos que ele vai disputar. É uma situação preocupante. É desesperador. Isso para o Fortaleza chegar na última rodada matematicamente salvo, né? Em tese. Apesar que eu tô achando que esse ano, com 45, é capaz de ter time rebaixado. Esse ano tá muito disputado. Muito disputado. Então, o Fortaleza, ele faz isso tudo, se complica no momento, tendo ainda a Copa do Brasil para disputar, oitavas de Libertadores para disputar. É um calendário muito cheio, de um time muito curto, e mais uma vez hoje se provou com um elenco altamente limitado, que a gente vem falando aqui, eu acho que no jogo contra o Floresta, na segunda rodada, a gente falou das faltas de opções do Fortaleza ainda no elenco. O Minhoca talvez lembra até bem. Floresta era o segundo jogo do Fortaleza no ano. E a gente já falava disso na segunda, no dia, sabe, 2 de fevereiro, 3 de fevereiro. A gente está no dia... Agora a gente está no dia 29 de maio. E a reclamação é a mesma. Né? E o Fortaleza está numa situação desesperadora, fez um jogo péssimo. Novamente perde pontos em casa para times que vão disputar o rebaixamento. O Fortaleza pegou ali 2 times e meio que vão lutar pelo rebaixamento em Fortaleza. Porque eu acho que o Fluminense, a gente tem que ver muito como é que vai esse trabalho do Diniz, que até agora está até bem. Mas a gente sabe que os trabalhos do Diniz, eles têm um prazo de expirar, né? Eles expiram depois de algumas rodadas.
Então, o Fortaleza ele já perdeu para o Cuiabá em casa, ele já empatou com o Juventude em casa, ou seja, de 6 pontos de disputa direta, o Fortaleza tem 1, jogando em casa. Então, é uma situação preocupante. É preocupante que o Fortaleza agora joga contra o Ceará num jogo difícil, e no domingo e no final de semana joga contra o Flamengo no Rio. Ou seja, o Fortaleza pode chegar na 10ª rodada sem ter vencido. Então, a preocupação hoje já qual é? Talvez não ter a pior campanha, porque seria muito absurdo, por tudo que o Fortaleza fez, por tudo que o Fortaleza está jogando, ter que se preocupar com esse tipo de situação. Mas talvez seja preocupação de torcedor, porque depois de hoje, muita gente já está desiludida, viu, Celso? Você também ficou mais pessimista, Minhoca, com as possibilidades do Fortaleza depois dessa apresentação, depois desse novo empate com o Juventude? E falo aqui para além da estatística óbvia, né? É um jogo, uma rodada a menos de possibilidade de o Fortaleza somar 3 pontos e facilitar sua vida. Como é que você vê o impacto do que aconteceu hoje dentro de toda essa briga agora do Fortaleza pela permanência? Eu gostei porque a pergunta se eu era um pouco mais pessimista, né? Porque eu sou visto como pessimista, né? Eu confesso realmente que eu tenho um olhar mais negativo e me preocupa, obviamente. Eu que, assim, né? E aí, falando muito pelo lado da imprensa, né? Eu imagino que possivelmente a gente vai ter um cearense rebaixado. Pelo menos um, certo? E aí me preocupa muito mais, obviamente, o Fortaleza, por alguns motivos. Por exemplo, hoje, quando eu estava em casa, né? O dia hoje foi de muita chuva. Choveu bastante aqui. E eu só ficava lembrando, a pior coisa para o Fortaleza é essa chuva o dia inteiro. Porque vai encontrar um gramado impraticável. O jogo talvez para o Fortaleza era para ter um gramado ali com um gramado mais seco mesmo com as imperfeições que tem a Arena Castelão, gramado que está pavoroso, enfim. Vai complicar para o Fortaleza, porque vira ali uma espécie de, sabe, a bola vai sempre escapando, o jogador não fica totalmente estável em campo, é uma dificuldade de ter. E curiosamente o jogo do Fortaleza é o que tem promovido mais chuva, né? Assim, sempre aparece uma chuva na hora pro jogo do Fortaleza. Só que isso é só um detalhe do problema maior que o Fortaleza tem. Fortaleza vai ter que esperar aí um pouco mais de 40, 50 dias para tentar ter novos atletas. Até lá, vamos lá, talvez jogadores do Sub-23, né? Do aspirante. Mas podem jogar na Libertadores, né? Já podem chegar para jogar na Libertadores. Mas só a partir das quartas, Luca. Eu até peguei essa informação. Eu falei com o Júlio Manso e ele me passou porque lá no regulamento da Conmebol diz que você tem que estar registrado exatamente na sua associação nacional. Ou seja, você tem que entrar no BID brasileiro e aí o BID brasileiro só pode ser registrado depois que abrir a janela, né? Então, se for para trocar, só se passar para as quartas de final da Libertadores. E aí o Fortaleza não tem muito o que contratar, né? Ou seja, é mais um problema para esse Fortaleza. Outro ponto que eu considero muito agravante para esse Fortaleza. Será que esse time, a maneira de jogar desse time, consegue conciliar com esse formato de situação que está passando, ser o lanterna? Porque quando a gente viu o Fortaleza do ano passado, e que a gente viu até o Fortaleza na Libertadores, que eu acho que eu falei aqui da outra vez, o que eu gostava de ver no Fortaleza do ano passado era a movimentação e um time que se lançava para o ataque, um time que não tinha medo de atacar, não, mas que também aproveitava muitos contra-ataques. Só que a gente viu isso no segundo turno do ano passado, quando o Fortaleza queria jogar de peito aberto, como, por exemplo, na semifinal contra o Atlético Mineiro, que toma um gol, toma 2, e aí eu até cheguei a falar na transmissão na época, eu falei, Fortaleza agora tem que começar a fechar a casinha, entendeu? Porque senão aí não tem jogo da volta. E aí o Fortaleza foi para cima, tomou 3, tomou 4, poderia ter tomado mais até na Arena Castelão, até perder demais. E é esse tipo de proposta para uma equipe que está na zona de rebaixamento, Celso, que pode ser agravante, porque toda vez o Fortaleza vai ter que se lançar o ataque, vai ter que ficar com a bola, diferentemente do que ele enfrentou na quarta-feira contra o Alianza, contra o Colo-Colo, que era o Colo-Colo se lançando, e o espaço à vontade para o Fortaleza atacar, para o Lucas Lima
enfiar a bola para ali para o Moisés disparar. No jogo de hoje, eu acho que eu tinha falado na quarta-feira, é um jogo diferente. Juventude, todo fechadinho, jogando no contra-ataque. O Juventude finalizou mais vezes que o Fortaleza, fez o Boeck trabalhar muito mais, e o Fortaleza praticamente não teve agressão praticamente ao goleiro adversário. Não teve. Acho que foram 14 finalizações, 3 chutes, dos 3, só um no alvo, que foi o chute do Zé Wellison. E um time totalmente... Já no primeiro tempo, já não estava legal. Fortaleza não estava conseguindo jogar. No segundo tempo, começa muito mal. Poderia ter tomado o gol antes, pelo menos em 2 possibilidades, se o Boeck não faz uma defesa. Depois toma o gol. E aí depois o Fortaleza foi para cima. Curiosamente, olha que coisa. Na hora que a torcida, possivelmente, ia meter uma senhora vaia na hora da troca, quando ele saca Romero e Moisés, para colocar Robson e Romarinho, que na hora o torcedor sabia que aqui a gente não tem como mais fazer gol. Não tem como, na base do milagre agora. Sai exatamente o gol do Fortaleza. Uma falta batida pelo Capixaba, muito mal batida, aliás, e aí volta ali para o Zé Wellison fazer um golaço, né? Assim, tudo bem, né? O Zé Wellison chuta muito bem de média distância. Mas não até me lembre não, que já dói o coração, bicho. Mas aqui. assim, o Zé Wellison Essas até aquele gol ele Zé não estava Wellison jogando de bem fora também, não. foda, porra. O Zé Wellison também fazia muito parte do pacote. Tanto é que ele vai melhorar um pouco mais quando o Fortaleza empata e ele começa a ganhar mais bolas e tal. A entrega dele foi muito boa, né? A determinação dele foi boa. Sim. Qualidade técnica faltou também muito para o Zé Wellison. E o time não estava bem. E aí era o Renilson, né, que estava narrando lá na Rádio Povo CBN, e me perguntava, e aí, Minhoca? Eu falei, cara, olha, com os jogadores que estão em campo é meio difícil. O Romarinho pegava na bola, perdia, o Robson pegava na bola, também ficava caindo sozinho, pedindo falta e tal. De Pietri entra para ser talvez um respiro, mas o De Pietri está em queda no momento errado. Assim, o time reserva do Fortaleza, e a gente está falando aqui há muito tempo disso. Porque quando o Fortaleza está vencendo por 4-1, uma equipe que teoricamente já está eliminada e permite um time quase empatar o jogo, tem muita coisa errada nesse Fortaleza. Não empatou. Mas tem muita coisa errada. Uma mais no jogo. Exatamente, com um jogador a mais. Então, assim, tem muita coisa errada nesse Fortaleza. Como é que uma equipe que toma gol de qualquer jeito, de todas as formas, com falha individual, com falha de sistema, com perda de bola, gerando contra-ataque, como é que essa equipe vai conseguir ir degrau a degrau, conseguindo suas vitórias, entendeu? Porque se a gente for imaginar uma equipe tentar se sustentar, primeiro precisa resolver defensivamente. E eu não acho que vai resolver. Não é a característica do Vojvoda, entendeu? Aí, por isso que eu digo, será que o Fortaleza, o perfil desse elenco, com o treinador que tem, é o ideal para conseguir escapar? E aí é uma sinuca de bico que o Fortaleza tá. Porque, então vamos mudar então o Vojvoda, é isso? Tira o Vojvoda e traz um treinador que fecha a casinha, tipo, traz Lisca, entendeu? Estou botando aqui só uma ideia, não tô dizendo que é para fazer, não. Essa seria a alternativa? O grande problema é esse, porque o time, todo jogo que está jogando a Série A é uma pressão, é cada vez mais o time sem conseguir ter nenhuma peça que consiga acrescentar mais, porque se o Romero não está bem, se o Moisés não estiver bem, se o Zé Wellison não estiver bem, qual o jogador que vai sair do banco para melhorar? Está faltando essas peças, principalmente no setor ofensivo. Hoje, o Kaiser lesionado, o Kaiser, se entrasse em campo, eu não teria certeza que ele pudesse resolver a partida. Sem o Kaiser, a preocupação fica praticamente desdobrada. E aí, Celso, aí para responder, até para a gente depois entrar no jogo em si, né? Eu acho que o Fortaleza é um forte candidato a rebaixamento. Fortíssimo candidato a rebaixamento. Porque a gente está chegando a 20% do campeonato e uma equipe fez 2 pontos. A tendência, como disse... É a proximidade com o Fortaleza. O nosso conhecimento do Fortaleza. Ou nossas próprias ressalvas pela proximidade que fazem com que a gente não crave que o Fortaleza é uma Minardi, por exemplo, ou ainda não tem um comportamento de Minardi. Não é Minardi, certo? O Grêmio no ano passado não era Minardi. E o Grêmio estava exatamente com a mesma pontuação do Fortaleza de hoje. Em 7 partidas tinha 2 pontos, certo? O Grêmio nunca é uma Minardi. O Fortaleza... É porque assim, Minardi é aquela coisa, né? Não tem roda, não tem asa. A pontuação é de ritmo de Minardi. Só que é isso que eu estou dizendo. Plenamente. A Minardi não é só isso. Você deu um exemplo perfeito. O Grêmio tinha esses mesmos 2 pontos e nunca, em momento algum,
foi tratado como Minardi. Caiu sem ser tratado como Minardi. Era essa a minha dúvida, então. Concordo Fortaleza plenamente. não é Minardi ainda. Não é Minardi. O Fortaleza, independentemente, claro, o Fortaleza teria que chegar num nível América de Natal da vida para ser isso. Enquanto o Fortaleza não vai vencendo, não há nenhum tipo de esperança, Celso. Não há nenhum tipo de esperança. Se vence hoje, jogando mal, né? Aí muita gente ia falar assim: o importante era vencer. E obviamente, o importante do Fortaleza é vencer. Seria. Né? Eu até cheguei a falar isso na rádio em determinado momento. Se é para jogar mal assim, se eu souber que vai ter vitória no final, então já está assinado aqui na hora. Fortaleza pode ficar jogando mal à vontade, se garantir a vitória no final. Não aconteceu. A garantia de jogar mal, como aconteceu hoje, a tendência era que era para ter perdido para o Juventude. E aí, eu acho que esse é o ponto principal, Celso. O Fortaleza é uma equipe hoje que não tem ainda uma vitória para trazer uma possibilidade de recuperação, principalmente na tabela que vai ter aí no curto prazo, né? Com o Clássico e depois o Flamengo logo de cara. E precisa de sequência de vitórias. Não é nem 2 vitórias, é 3, ou até mesmo 4 vitórias para ver se sai dessa situação. Eu peguei o caso, até eu pegar um caso aqui do CRB. O CRB largou muito mal na Série B, né? Largou muito mal, era lanterna lá nos últimos 4 jogos, eles venceram 3. Tô sabendo. E saíram do Z4. Para o Fortaleza sair dessa situação, teria que fazer algo desse tipo. Fazer 75% em 4 jogos, né? Vencer com a diferença de que fazer isso na Série B é muito mais fácil. Porque tem muito mais trocação. Tem muito mais trocação. Se todo mundo fosse Juventude, fosse ali um clássico, um América Mineiro, beleza, é trocação. Mas o Fortaleza ainda não pegou o Flamengo, ainda não pegou o Atlético Mineiro, ainda não pegou o Palmeiras. Fortaleza pode vencer essas equipes. O Fortaleza pode vencer essas equipes, claro que pode. Agora, a tendência é. E aí tem um outro detalhe, aí para encerrar, porque eu já estou me estendendo demais. Todo mundo ainda respeita o Fortaleza, cara. Todo mundo enfrenta o Fortaleza. Até pelo que tem feito, por exemplo, na Libertadores. Sabe por quê? Eu vi a fala do Chico. Reverter uma situação. Eu vi a fala do Chico pós-jogo, o Chico falou assim: não, mas o Fortaleza é uma equipe que a gente sabe que é difícil pontuar aqui, pô. É difícil, entendeu? Ninguém vai olhar para o Fortaleza, por isso que não é Minardi. Ninguém vai olhar para o Fortaleza, não, é 3 pontos garantidos aqui. Ninguém vai fazer isso. O Corinthians, por exemplo, que é líder, o Corinthians jogou muito pior do que o Fortaleza no jogo lá na Arena Corinthians. Muito pior. Então, o grande problema do Fortaleza é ter tido um sucesso numa competição, na Libertadores, e todo mundo ainda vai chegar para o Fortaleza com medo. Então, quando outras equipes mais fracas, como o América Mineiro, enfim, outras equipes de outro porte, jogar contra o Fortaleza, todos vão se fechar. Fortaleza não vai ter espaço. E aí vai exigir muito mais concentração, muito mais assertividade, e o Fortaleza é uma equipe que oscila, não é uma equipe equilibrada. E por isso que eu vejo, hoje, o Fortaleza com reais chances altíssimas de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Tem muito tempo até lá, mas teria que ter uma sequência de vitórias. Até lá, Celso, aí eu posso mudar minha opinião. Até lá, até ter uma sequência de vitórias, resultados positivos num período curto, aí a gente pode falar. Mas hoje, o Fortaleza é um grande candidato a ser rebaixado para a Série B de 2023.